precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, a partir do versículo 1, que é a leitura que nós fizemos nesta noite. Glória a Deus. Destacar alguns pontos de Romanos capítulo 8, que nos fala acerca da nossa vida, né, debaixo da graça de Deus. Aleluia. Buscando a santidade e nesta vida sempre louvando a Deus. Glória a Deus, com toda a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Enquanto até aí, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo ele fala acerca do perdão, a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Quando ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é, irmãos, a maior proposta do Evangelho. Glória a Deus. Que é nos conceder essa tão grande salvação mediante o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Porque essa é a condição, né, para que possamos gozar a vida eterna. Aleluia. Estarmos livres do pecado. Porque o pecado gerou a morte. Aleluia. O pecado entrou por um homem, Adão, e passou a todos os homens, diz a palavra do Senhor. E o pecado trouxe separação de Deus, trouxe, né, a morte física e, consequentemente, a morte espiritual, quando o homem morre ainda no pecado. Glória a Deus, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado ele começou lá no coração de Satanás, né? E ele transmitiu seu desvio, né? Seus pensamentos, suas intenções para os anjos. Então os irmãos veem aí a força do pecado, né? A ponto de enganar, né, anjos. A Bíblia diz que, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que a serpente levou, quando foi derribada, né, expulso do céu, levou consigo um terço das estrelas do céu. Então, irmão, nós podemos começar a analisar como o pecado tem a sua força, a força do pecado. Muita gente pensa que o pecado é apenas uma coisa que, praticado, né, não tem as suas consequências, mas tem as suas consequências. Por quê? Porque a Bíblia fala da força, né, do pecado. Então nós vemos que anjos caíram e Adão, que foi criado perfeito, ele diz que Deus criou um homem perfeito. Então Adão, irmãos, não era, antes de cair, não era como nós. Depois que caiu, ficou igual a gente, né? Normal, mas não era. Adão, ele tinha, né, uma condição diferente da nossa. Ele não tinha morte física, vivia eternamente, né? O homem também tinha poderes. Se vê, os animais todos se sujeitavam, né? O nome a todos os animais, e até os creem até que poder até sobre controlar a natureza. Então, Adão era um homem perfeito, a sua geração também seria, mas entrou o pecado.
E o pecado, irmãos, trouxe uma consequência de que, primeiramente, que Adão viu que estava nu. Antes não via. Então não é questão, irmão, não é que a nudez física apenas. Não, ali envolve uma nudez espiritual que chamou a atenção para a nudez física, mas é a nudez espiritual que deixou Adão confuso. Ele viu que estava nu, alguma coisa estava faltando, e essa coisa que estava faltando não só afetou a sua parte espiritual, como também a parte física, porque passou a ter morte. E assim, irmãos, Deus, quando entrou no jardim, Adão, ao contrário do que ele fazia toda essa viração da tarde, que era perceber que Deus estava chegando no jardim, ia em direção a Deus. Mas naquele dia, após o pecado, ele se escondeu de Deus. E a desculpa foi que viu que estava nu. A verdade foi essa. Mas ele, vendo que estava nu, ao mesmo tempo, algo o impelia para longe de Deus. O pecado. E é uma realidade, irmão. O pecado, ele não só afasta Deus do homem, como também afasta o homem de Deus. Por isso que quando se prega o Evangelho, irmão, há resistência. A gente fala de Jesus para uma pessoa, há uma resistência ao Evangelho. Tudo bem, depois você vai ouvindo a palavra, pode entrar no seu coração, ele aceitar Jesus, tudo bem. Mas todos que ouvem, todo homem quando ouve o Evangelho pela primeira vez, irmão, ele tem uma resistência. Às vezes traduz em palavras, às vezes não, ouve em silêncio, mas lá no coração há uma resistência. Uns mais, outros menos. Por quê, irmão? Por causa da força do pecado. E quando nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, ali foi, irmão, uma obra que vai muito além daquilo que nós podemos até imaginar. Mas Jesus morreu na cruz. Mas, irmãos, o que aconteceu no mundo espiritual foi algo muito forte. Algo muito forte. A Bíblia diz que quando Jesus disse, Pai, está consumado, a terra tremeu. Só se escureceu naquele momento. Alguns teólogos aí puxam o assunto, querendo trazer para o nível material, físico. Na hora coincidiu de um eclipse, não houve nada disso. Não, foi uma reação do mundo espiritual, pode ter certeza disso. Não foi um eclipse. Exatamente na hora que Jesus disse, o Pai estava consumado, o sol foi coberto pela lua. Não existe essa coincidência, não existe. Glória a Deus. O que aconteceu foi uma reação, porque o pecado, irmão, estava sendo derrotado. A força do pecado, irmão, é uma coisa tão tremenda que afetou até a terra. Porque quando Adão pecou, a terra se tornou, irmãos, diferente. O próprio Senhor disse, a partir dali ia produzir espinhos e abrolhos. Quer dizer, espinhos. Então os irmãos veem como o pecado, irmão, é uma coisa muito forte. Deixou até na natureza. As plantas, a rosa, não tinha espinho, passou a ter, porque Deus disse, a partir de agora vai produzir. Então, passou. Então entende claramente que não tinha antes. Então, o pecado, irmão, mexeu até com a terra. E a ponto de, depois que Adão foi expulso do paraíso, o paraíso ficava ali, o jardim do Éden ficava entre os 3 rios, o Tigre, o Eufrates, não me lembro o nome do terceiro, porque pouco se fala, porque ele subiu, hoje em dia, aquele local ali, apenas uma marca, segundo alguns vista por satélite, mas esses rios não existem mais, mas era naquela região ali. Então, quando Adão foi expulso do jardim, o próprio jardim passou a ser como o restante da terra, passou a ser um lugar normal. Deus colocou ali uma espada, flamejante, os anjos ali, os querubins tomando conta para Adão não voltar, para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente.
Se ele comesse da árvore da vida, ele ia continuar, mas em pecado. Não. Porque a morte, irmão, o homem entrou no mundo e o homem passou a morrer, é uma forma de redenção. Porque a morte, irmão, faz parte, né, do efeito do pecado, mas também é através dela que o Senhor vai nos restaurar. Glória a Deus. Por quê? Porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados, Deus restaura a nossa vida, né? Por isso que o apóstolo diz que aquele que está em Cristo, né, nova criatura é isso. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. E aqui diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E com isso, meus queridos, através da morte, Deus preparou para nós a redenção completa. Porque a nossa redenção, irmão, ela começa quando nós estamos aqui. Mas depois que chegarmos no céu, né, nós já estamos garantidos. Nós vamos falar das 3 fases, né, que o crente passa, a qual o perdão dos nossos pecados, a restauração da nossa vida, a presença do Senhor, ela nos livra de condenação. Primeiramente, durante essa vida. Segundo, na hora da morte. Né? Na hora da morte, porque a hora da morte é um juízo. Porque a Bíblia, quando diz, né, que Abraão morrer uma vez e segue-se o juízo, esse juízo não é o juízo final. Não, o juízo final vai ser depois. Né? Depois até do milênio. Que juízo é esse que se segue? É a decisão da eternidade. Ou salvação ou perdição. E nós encontramos também que nenhuma condenação há para aqueles que há no momento do juízo. Então são 3 fases em que nós passamos e somos atingidos, né, beneficiados pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Por isso que a igreja deve estar alegre, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está alegre por isso essa noite? Glória a Deus, irmão. É. Por quê? Porque nós temos uma coisa que o mundo não tem. O mundo, irmão, vive segundo o curso da vida de cada um. As pessoas conduzidas segundo o curso que vem, né? É como a muito vento espalha. As coisas vão conduzindo as pessoas e eles vão sendo levados por uma onda, né? Por uma onda. Essa semana, foi até ontem, né? Um cliente estava comentando, né, de uma senhora que se atirou ali em Copacabana no 10º andar, se suicidou. Né? Dizia dele, né? Ele era acho que do 5º andar e ela do 10º. Né? E se atirou, né? Aquele comentário todo, né? Normal, que até comentava aí no jornal, passou. Aí veio os comentários. Por que ela se suicidou? Porque ela foi convidada, segundo o comentário do parente, né? Que ele conhece essa pessoa que eu conheço, um amigo que conhece o amigo, que transmite para o amigo, quando aquela história, né? O irmão vai e conta um segredo. Não, mas eu contei para ele que ele é meu amigo. Mas não esqueça que o teu amigo também tem um amigo, e o amigo tem outro amigo. Daqui a pouco, se você contou, todo mundo está sabendo, né? Por isso que conta para Jesus, amém, irmão? Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Descobriram que ela se suicidou porque pegou AIDS. Sabe por que ela pegou AIDS? Porque tinha uma amiga que me convidou ela para participar de uma caravana, não, como é que fala? Excursão, né? Todo final de semana tem uma excursão para uma cidade aqui do interior do Rio de Janeiro. Uma cidade que chama, cidade da Boemia, não é essa assim, Penedo, essa região aí. Hein? Conservatório, isso aí. Só que esse passeio, a pessoa paga, aí já tem aquela estadia, paga ali aquela, aí de 15 dias tinha essa excursão. No mesmo lugar. Mas sabe o que acontece, irmão? Ali
quem ia nessa excursão eram os solteiros, os divorciados, aí nós já sabemos para quem que era o passeio, né? Aí pegou AIDS, ficou desesperada, né? Aí o médico foi dizer para ela que a situação dela estava difícil, dali para frente, ela se desesperou e se jogou lá de cima, no prédio, né? O que é isso? A consequência do pecado. Agora não vê como, né? O vento, vamos assim, né? Foi conduzindo essa vida, encontrou com um que convidou para ir para o passeio, mostrou o passeio, descobriu o que era o passeio, né? Diversão de todos os tipos. E assim, irmão, é o curso desse mundo. Né? É o jovem que vem, conhece alguém, vai lá, dá uma cheiradinha aqui, não, só para dar uma. E naquela primeira, vai na segunda, daqui a pouco quando vê já está tomado. Né? O que é isso? São os ventos contrários, vamos dizer assim, porque lá no livro de profeta Isaías, né? Fala a memória, capítulo 61, fala de vento, né? Vento simbolizando demônios. Podemos até procurar, eu espero que a minha memória já não é a mesma de 30 anos atrás. Isaías capítulo 61, glória a Deus, muito bem, vamos ver aqui, glória a Deus. Ele diz assim: será aquele varão no esconderijo contra o vento, contra a tempestade? Ou é 32? É assim, 32. Isaías capítulo 32. Vamos ler o que ali está escrito. Bom, Isaías 32, versículo 1: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Glória a Deus. Então fala primeiramente de proteção, né? O esconderijo contra o vento, não é o vento natural, é falando de demônios, né? Simplificando de não entender, de demônios, né? O esconderijo contra o vento. Um refúgio contra a tempestade. Aqui fala de situações do mal, né? Situações que Satanás promove, né? Tempestade. Glória a Deus. Então aqui não está falando de coisas naturais, está falando de coisas espirituais, né? Porque se o irmão estiver andando na rua com alguém, começa a ventar, ele não vai se colocar na frente para te proteger do vento. Aqui está falando de Jesus Cristo que nos livra, né? Glória a Deus, a força de Satanás, né? Então, será um esconderijo contra o vento, contra a tempestade fala de situações malignas, glória a Deus. E também fala que como ribeiros de águas em lugares secos, ele fala daquilo que nosso Jesus Cristo representa na vida daquele que, espiritualmente, na vida daquele que nele crê. É como alguém que está num lugar seco e encontra água para beber. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que vêm a pé, chegam aqui, a primeira coisa que vai no bebedouro, não é verdade? Não vai beber não. Por que, meus queridos irmãos? Aleluia. Porque andamos com sede e logo a gente pensa na água. Assim é, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. O homem sedento de Deus procura o quê? A palavra, procura, né? Essa palavra que alimenta a nossa alma, que mata a nossa sede. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana: se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. O Senhor me dá sempre desta água. Louvado seja Deus. Aleluia. Muito bem. Então, irmãos, nós encontramos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nenhuma condenação há. Não há condenação neste mundo. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: quem que nos condenará? Se Cristo, né, nos libertou, quem nos condenará? Glória a Deus. Por quê? Porque Ele que nos justifica. Então, nessa vida, meus queridos, aleluia, o pecado não tem força sobre a vida do crente. Não tem. Não.
Por isso que o apóstolo diz que não anda segundo a carne. Aí está, meus queridos irmãos, aleluia, a base dessa fortaleza que o cristão tem contra o pecado. Por quê? Porque ele está andando em espírito. A palavra só não diz andar em espírito e não cumprireis as vontades da carne. Glória a Deus. Aí está o segredo. Porque até o cristão pode pecar se não estiver andando em espírito. Glória a Deus. Se estiver andando em espírito, irmão, o pecado não tem força sobre nós. A palavra que diz isso. Alguém vai dizer, mas irmão, quem disser que não peca é mentiroso. É verdade, está certo. Quem não peca é mentiroso. Por quê? Porque nós erramos. Mas aí inclui pensamentos, às vezes uma palavra, não sujeito. Agora, com a tentação de Satanás, não tem, o pecado não tem força sobre o cristão que anda segundo o Espírito. Mas se ele deixar de andar em Espírito, já começa a correr risco. O segredo está em andar em Espírito. E agora a palavra sobre diz andar em Espírito e não cumprireis, aleluia, a vontade da carne. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Espírito é que fortalece. O Espírito é que nos convence do pecado. Porque alguns acham que quando o pregador diz que o Espírito de Deus convence o homem, o pecado, a justiça e o juízo. Isso é só para o ímpio. Não. Ele convence na hora que ele ouve a palavra, ele se convence e vem para Jesus. Agora, durante toda a nossa vida, o Espírito de Deus continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O irmão, hoje, nesse momento, continua sendo convencido pelo Espírito do pecado. Por isso que o crente vigia, porque ele sabe, meus queridos irmãos, pelo Espírito de Deus, que aquilo não agrada ao Senhor. E é todo dia. O Senhor está nos convencendo do pecado. Vem a oferta de Satanás, lá, o Espírito logo, opa! Glória a Deus, aleluia. Não é? Amém, irmão? Amém. O Espírito de Deus nos nossos corações, opa, vigia. Né? Então nos convence do pecado. Por isso não pecamos, porque não convence. Se o crente deixar de ser convencido pelo Espírito acerca do pecado, daqui a pouco ele está pecando. Porque já acha que não tem nada a ver, não, é só o flerte, não, é só amizade, e por aí vai, irmão. Daqui a pouco quando vê, está ali, né, a execução do pecado. Por quê? Porque não entrou no Espírito, não ficou ligado com Deus, alimentou a carne. Outra coisa que a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que para aqueles que não andam segundo a carne. Lá em Jeremias capítulo 21, versículo 8, diz o seguinte, aleluia, e a este povo dirás, quer dizer, Jeremias sendo usado por Deus, quer dizer, Deus mandando Jeremias dizer para o povo de Israel, não? Assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias disse essa palavra, irmãos, numa das suas mensagens, né, das suas profecias para o povo de Israel, antes da invasão de Nabucodonosor. Porque Jeremias, irmãos, a maior parte do seu ministério foi exatamente, a maior parte, a primeira investida de Nabucodonosor e a segunda. A primeira foi quando ele dominou, não houve resistência, ou grande resistência, porque não tinha como resistir, né, ao exército de Nabucodonosor, e o que Nabucodonosor impôs um tributo para o rei de Israel pagar, né, um tributo, e colocou ali o rei, ficou ali, dominou o rei, e colocou o tributo e pronto. Então, ficou assim. Só que o povo de Israel, seu rei, depois se revoltou contra aquilo. E foi quando, algum tempo depois, Nabucodonosor voltou, aí foi a destruição, né, da cidade, como os irmãos veem descrito lá, inclusive
Lamentações de Jeremias, nós vamos encontrar a lamentação de Jeremias acerca da destruição. Então, Jeremias, ele foi profetizando, a maioria do seu ministério foi exatamente a primeira investida e a segunda. Vou dizer, a primeira foi uma investida e a segunda foi uma destruição. Exatamente, isso nós vamos encontrar Jeremias falando, né, para o povo se arrepender. Né? Nós encontramos o falso profeta Ananias dizendo que não haveria ataque de Nabucodonosor, que Deus ia livrar aquela cidade. Não é verdade? Da profecia dizendo que os utensílios iriam voltar, e não era nada disso, e muito pelo contrário, Deus estava usando Jeremias para dizer que o povo se arrepender. Né? Então aqui nós encontramos, né, nessa mensagem, né, de Jeremias, no capítulo 21, o Senhor dizendo para o povo de Israel, mais uma vez, não é a primeira vez que Deus diz isso para o povo de Israel. Deus usou Moisés no Monte Gerizim, no Monte Ebal, propondo para o povo essa mesma escolha. Porque, irmãos, servir ao Senhor, seguir ao Senhor é uma escolha. Amém, irmão? Não é que Josué disse: escolhi hoje a quem se vais. Se os deuses além do rio, quando você viu, você vai ao Senhor. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí o povo despertou daquele sono maligno e disse: não, nós serviremos ao Senhor. Moisés, quando desceu a primeira vez lá do Sinai, antes de subir, o povo pediu: não, Moisés, vai você sozinho, nós não vamos, para que não morramos. Porque o povo foi aquela comitiva, né? Veio Moisés, Josué, alguns dos anciões, alguns sacerdotes, foram acompanhando Moisés até. Mas quando chegou no pé do monte, o povo começou a sentir o peso da responsabilidade, né? Glória a Deus. Começou a perceber: Moisés, faz o seguinte, só com você sozinho, não vamos ficar aqui, para que nós não morramos. Estava em pecado, né? Alguma coisa tinha, outros não, senão nós não vamos morrer. Fala com você. Aí foi Moisés e Josué. Aí Josué ficou no pé do monte, né? Também não subiu, mas pelo menos chegou no pé do monte, né? E a Bíblia diz que até se um animal tocasse naquele momento em que Deus estava ali, morria. Né? Aí Moisés deixou Josué no pé do monte, o restante ficou distante um pouco, alguns metros, né? Não sei qual distância, mas alguns metros dali, porque disse: não, só vamos morrer. O negócio aqui é sério. Glória a Deus, porque o lugar onde Deus está, irmão, a coisa é séria, amém, irmão? Glória a Deus. Tem muita gente achando que não é sério, não. Não. A casa de Deus, o lugar é sério. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Por quê? Porque é onde Deus está. Deus está presente. Então, o cristão tem que ter reverência. Né? Culto não é festa, não é entretenimento. Não, é lugar de cultuar o Senhor, de louvar ao Senhor com hinos, né? Testemunhos, a palavra, oração, nada além disso, irmão. Muito bem. Então diz aqui, na palavra do Senhor, que assim como Moisés disse para o povo acerca das maldições e das bênçãos, né? Que o povo escolhesse. Deus usou a Josué para dizer também a mesma coisa: escolher hoje quem se vai. E usou Jeremias dizendo: a esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Glória a Deus. E essa palavra, irmão, é uma palavra que não é apenas para o povo de Israel, é para a igreja também. Porque quando o apóstolo São Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, está aí, irmão, a escolha. Glória a Deus. Mas nós escolhemos andar em espírito, amém, irmão? Glória a Deus. Porque quem está no culto de doutrina, eu costumo falar isso, né? Crente que vem em culto de doutrina é crente que quer compromisso com Deus. Glória a Deus. Porque esse negócio, né? Só vou aos domingos, só vou na igreja para tocar.
porque eu sou o baterista, porque eu sou o trombonista, eu sou o tecladista, eu sou o guitarrista. Meu querido irmão, sexta-feira, deixa a guitarra em casa, deixa lá e vem para a casa do Senhor ouvir a palavra de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, o compromisso que nós temos é com Jesus, não é com o instrumento, não. Né? É isso? Glória a Deus. Muito bem. Aqui diz a palavra do Senhor: escolhei o caminho da vida, aleluia, e ao caminho da morte. Quando a palavra nos diz, irmão, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, fala acerca dessa vida, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. O apóstolo São João diz que, filhinho, não pequeis, mas se pecares, temos um fiel advogado perante o Pai. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é a propiciação dos nossos pecados. Então, o apóstolo São João está dizendo, primeiro, uma coisa taxativa: filhinho, não pequeis. Porque tem uns aí, irmão, que para eles é melhor interpretar assim, quer ver? Filhinho, não pequeis, mas se pecar, você é um fiel advogado. Não é assim, não. Esse modo de pensar já é fruto da carne. Glória a Deus. Filhinho, não pequei, mas se pecar, está tudo bem, né? Ele é a propiciação dos nossos pecados. Está tudo bem, não, está tudo mal. Após São João, foi taxativo, não pequei, mas acidente, momento, fraqueza, o vigor, nós temos um advogado perante o Pai. Glória a Deus. A palavra só nos diz: confessar as vossas culpas, sarareis. A sarar tem que confessar. Glória a Deus. Confessar primeiramente ao Senhor. Pecados que não é para a morte, confessa ao Senhor. Para pecados para a morte, aí é outra história, né? Tem que confessar mesmo, a minha boca e falar mesmo. Glória a Deus. Então, são dois níveis de pecado: os pecados que são para a morte e os que não são para a morte. E Deus ensina isso, não estou eu inventando. Então, existem aqueles pecados, irmãos, que não são para a morte. Licença pesa, perdão, Senhor, me perdoa o que eu falei, o que eu pensei, o que eu disse. Não são para a morte. Eu discuti com aquele irmão, naquela hora eu disse: Senhor, eu pego o telefone, vai na casa, faz o que acontecer. Não, irmão, acerta com o teu irmão, pede perdão ao Senhor, está resolvido. Agora, tem os pecados que são para a morte. Morte quer dizer o quê? Não é morte instantânea, é morte espiritual. O cara, o adultério fica escondendo, a pedofilia fica escondendo. Né? Aí, irmão, vai só morrendo. Não confessa, aquilo vai sufocando. Problema sério isso. É melhor andar no Espírito. Amém, irmão? Fique tranquilo diante de Deus. Aleluia. Nossos pecados perdoados. Sente a graça de Deus. Amém, irmão? Não é melhor assim? Louvado seja Deus. Mas aquele irmão falou. Vai lá, irmão. Pede perdão, mas não foi ela que fez. Não pede perdão esse irmão. Amém, irmão? Porque isso aí, irmão, encobrir, quer dizer, transpassa multidão de pecado. Quando o crente se conserta, irmão, até aqueles pecados que ele nem lembra mais, aquilo é jogado, aquilo é varrido. Às vezes o crente não se lembra, mas Jesus se lembra, entendeu? Até aquilo ali vai para o mar do esquecimento, porque não tem coisa mais agradável a Deus do que um coração contrito, sincero diante dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus na morte. Aí vem a segunda situação. Primeiro, a nossa vida. Chega a morte. Quando chega a morte, nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Porque há um juiz imediato. Como eu já disse aqui para os irmãos, após a morte, cessa o juízo. O juízo imediato. E o juízo imediato é: ou sobe ou desce. Glória a Deus. Na passagem do rico do Lázaro, que não é parábola, né? Vai estar no título, mas quem diz que título? Não é Bíblia, não, irmão. Os originais não tem nenhum título, nem número tem. Negócio de capítulo 8, versículo 2, isso não existe.
no original, entendeu? Escrito é direto, nem vírgula tem, nem ponto. Então você não vê que foi colocado pelo homem, lógico, boas intenções, né? Lógico. Se não tivesse os capítulos, os versículos, como é que ia ser, né, irmão, para a gente ler? Então, uma coisa de Deus, colocar os números, os capítulos e tal, dividir, né, os livros, isso é de Deus, claro. Mas o título também foi colocado. Ali diz que é uma parábola, uma passagem que nós somos como Deus, né, conhecedor, foi transmitir um fato que aconteceu com um homem rico, dois judeus, o rico e o Lázaro, os dois eram judeus. Né? O rico vivia regaladamente, entende-se claramente que não tinha muita lá, coisa com Deus, morreu. E a Bíblia diz que morreu, foi sepultado. Esse sepultado tem dois sentidos. O sentido físico, sepultado todo mundo é, porque o Lázaro também foi sepultado. Mas a Bíblia é muito específica, irmão. A Bíblia, ela tem uma linguagem que uma palavra é colocada ali, é aquela palavra de estudo. Por exemplo, quando diz foi sepultado, ele não entendeu o quê? Desceu. Né? E Lázaro morreu e foi conduzido pelos anjos para o seio de Abraão. Então esse é um juízo imediato. Quando o crente morre, irmão, na hora da morte, não tem lá dois demônios esperando ele para arrastar ele para o inferno, não. Tem dois anjos do Senhor, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Ou três, não sei quantos são. O anjo está lá. Porque a Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio os anjos e o conduziram ao seio de Abraão. Inclusive no livro do Apocalipse tem uma referência acerca dos anjos separarem, né? Os escolhidos dos quatro cantos, né? Os anjos. Então, juízo imediato. Nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Um pastor que eu conheci, o pastor Joaquim, lá de Minas, na hora da morte, a prima dele estava do lado, testemunhou, estava conversando, e daqui a pouco olhou para o céu, assim, para perto, e disse: estou vendo o céu aberto. O céu aberto. Eu estou vendo um rio, que rio lindo. Eu estou entrando nesse rio, eu estou nadando nesse rio. Glória a Deus, É mesmo. Eu estou chegando do outro lado. Passou por céu. Porque nenhuma condenação há. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Porque o crente, quando passa dessa vida, aleluia, ele chega lá do outro lado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Muito bem. Ele sobe, né? Glória a Jesus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus no juízo. Porque quando se fala juízo final, nós, duas coisas. Primeiro, a igreja, depois do arrebatamento, vai passar por um juízo chamado o Tribunal de Cristo. Glória a Deus. E os mortos ressuscitarão, os que tiverem vivo serão transformados, subirão, vão abrir e fechar olhos e encontrar com o Senhor dos ares. Aí vem o Tribunal de Cristo. E aí entra essa palavra, nenhuma condenação há, por quê? Porque ali é galardão. O que vai haver sim, mais ou menos galardão. Porque quem está ali está salvo, lógico. Já ressuscitou, já subiu. Acabou. Glória a Deus. Então ali nenhuma condenação há. Mas há um juízo, quer dizer, um galardão que será dado, maior para uns, menos para outros, e outros até nada. Uns vão receber nada. Aquele que morreu no último momento, fez pediu perdão ao Senhor e morreu, não vai receber nada, não fez nada, nem passar por água foi, morreu naquele momento, igual ladrão da cruz. Não vai, não parente. Resistiu ao Evangelho 25 anos, mais ou menos, falava de Jesus, parecia aqueles gatos. Né? Na semana da morte, fala, não me lembro como chegou ali, disse assim: fulano falou para, sei lá, visitar ela. Não, já ia, sabe, agora. Ela pediu, por favor, não deixar de ir. Tá bom. Quando eu chego lá,
E aí, tudo bem? Prega para mim. João 14. Falei de Jesus para ela. Se ela gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, então levante a mão. Vou orar pela senhora. Eu terminei de orar. Senhor, os tempos não me ali, eu vou seus pecados. Eu terminei de orar, eu falei assim, obrigado por tudo que você fez por mim. Não fiz nada por ela, lógico. Mas depois que eu meditei, falei, por quê? Porque eu passei 25 anos falando de Jesus para outra pessoa. E essa palavra, irmão, foi sendo embarreirada, né? Mas é igual um moinho lá na casa do meu avô, né? Eu colocava uma tábua assim, aí o rio passava, aquele escorregozinho, né? Aí a água ficava, levantava assim, a água passava um pouco a água e criava aquele volume, né? Aí na hora de fazer o moinho não, era dínamo, tinha eletricidade, né? Fazendo, não tinha eletricidade, não tinha não tinha nada disso, aí comprava-se aqueles dínamos, né? Motorzão, quase o tamanho dessa cadeira aqui, grande. Aí o que ele fazia? Quando começava a escurecer, ele ia lá puxar naquela tábua. Quando puxava, a água fazia assim, quando fazia assim, aí voltava, aí a água ficava passando e aquilo ficava girando, mexendo no dínamo. Eu creio que ela represou tanta palavra, aceitou, mas quando Jesus puxou, veio de uma vez, né? Bebeu da água de uma vez só, né? Louvado seja Deus. 2, 3 dias depois, passou para o Senhor. Glória a Deus. Galardão? 0. Veste branca. Inclusive, o livro do Apocalipse diz que os que são assim recebem uma veste branca, uma palma na mão, dizendo uma outra história, que eu vou comentar um dia. Mas para o crente que trabalhou para Jesus, e a Bíblia diz que a nossa obra não é vã no Senhor, glória a Deus, não é vã. Porque se a obra o Senhor nos deu para fazer e nós fazemos, não é vã no Senhor. Só se a obra não foi Deus que mandou fazer, porque tem muita gente fazendo obra aí que não foi Deus que mandou fazer, não, irmão. Gente que se intitula pastor, gente que se intitula do jeito dele, lá na igreja lá. Aí fiquei desempregado, recebi uma indenização, o que eu faço? E dá ruim de mau emprego. O que eu vou fazer, irmão? Eu vou abrir uma igreja. Chegando lá, que já está até bom, né? Não vai esperar galardão não, amém, irmão? Não espero não, glória a Deus. Mas a nossa obra não é vã, porque Ele mandou de fazer. Mas Jesus só mandou levar o banheiro na igreja, varrer o chão, varre bem varrido, irmão. Que grande é o teu galardão. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. É assim que funciona. Se você gostou, não gostou, é seu. É o jeito com Jesus, mas a verdade é toda essa. Glória a Deus. É o que Deus manda a gente fazer. Fez com amor, com carinho. Servo bom e fiel. Fiel foste no pouco. Jesus não disse servo bom e fiel foste no muito. Não, ele disse fiel foste no pouco. Porque qualquer coisa que a gente faz para Jesus não é pouco. Billy Graham, não tem dúvida, ele era uma potência na mão de Deus. Aos olhos de Deus fez pouco, a Bíblia diz que é a nossa justiça, né? A Bíblia diz que aquele servo que fez tudo que o Senhor mandou, ainda diga, eu sou um servo, né? Negligente, tem que se considerar assim, irmão. A nossa obra é grande. Ao nosso modo de ver, né? Mas obra grande para Jesus é aquilo que Ele nos manda fazer. E essa é grande. Se Ele mandou fazer, a gente fez, está ótimo, está bênção. Glória a Deus, o galardão está aí. Para dar cada um segundo as suas obras, aquelas obras que o Senhor mandou fazer. Glórias a Deus. Então, nenhuma condenação há, irmão, nem nessa vida, nem na hora da morte, que é o divisor de água na vida, é a decisão final, não é isso? A morte é a decisão final, não é, irmão? Não é, irmão? Não é, irmão? É a decisão final. Nós sabemos que viver aqui agora, talvez é o momento mais importante da vida do ser humano. Porque vale uma eternidade. Isso é coisa tremenda, né? Muito bem. Então a morte, irmãos, ela faz parte do plano de salvação do mundo.
Por quê? Porque é através da morte que o Senhor vai restaurar o corpo. Porque a ressurreição, irmãos, é a restauração do corpo. Nós vamos receber um corpo, né, ainda físico, mas também espiritual. O apóstolo Paulo, meditando sobre isso, ele diz: não sabemos o que havemos de ser. Mas Paulo diz: mas seremos semelhantes a ele. Aí nós voltamos. Como é que foi? Como é que Jesus se apresentou antes de subir ao céu? Pessoal, como foi? Depois de ressuscitado, ele sentou, comeu, bebeu, né? O ministro se colocou no meio dos discípulos e atravessou, ou foi a parede ou foi a porta, porque a porta estava trancada, porque os discípulos estavam com medo dos judeus, né? O alvoroço era grande, porque a notícia de que Jesus tinha ressuscitado começou a se espalhar em Jerusalém, né? E os judeus ficaram, né? Muita raiva, até pagaram lá os soldados romanos para dizer: não, foram os discípulos que vieram à noite e roubaram seu corpo, mentiram para os judeus. Não foi nada disso. Jesus ressuscitou. E aquilo foi um alvoroço, com medo, sei agora. Os homens estão revoltados, porque o sepulcro está vazio. Os líderes de Israel estavam revoltados porque o sepulcro estava vazio, mas a igreja estava dando glória a Deus porque o sepulcro está vazio, né, irmão? Louvado seja a Deus, aleluia. E Jesus se colocou no meio deles, atravessou a porta, foi a parede, e disse: paz seja convosco. Sentou, comeu, bebeu. Na segunda vez, Jesus aparece no meio deles. Tomé não estava no culto. A primeira vez que Jesus apareceu, ele não estava. Aí na segunda vez, quando ele chegou, nós vimos o Senhor. De maneira nenhuma crerei. Glória a Deus. Isso que dá a faltar os cultos, né, irmão? Vem no culto, aí vai quase uma vez por mês lá na igreja, e depois quer crer. Não vai crer nada, né? Jesus vai voltar, irmão. Jesus cura. Glória a Deus. O crente que vem em todo culto, Jesus cura. Glória a Deus. Já me curou. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não se espanta. Eu vou dizer. Não estou falando de heresia, não. É uma coisa séria. Porque tudo que eu falo, você pode me acudir, eu posso, meu irmão. Jesus cura até sem oração. Aleluia. Irmão, esse irmão já viu isso em algum lugar? Irmão, eu estava com a coluna. Eu vou contar aqui para os irmãos. Uma dor, irmão. Uma coluna doendo. Fui levantar da cama que travou, falei: meu Deus do céu. E a semana toda. Cataflando, não sei o que, aquilo doía. Aí quando chegou na sexta-feira, aí me arrumei, fui para a igreja, cheguei lá, subi tudo. Aí preguei, de doutrina. Aí fui embora para casa. Aí no sábado fui trabalhar. Eu chegou no domingo e falei: ué, cadê a outra coluna? Glória a Deus, aleluia. É que eu vi toquei fora. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Tinha um irmãozinho que estava com herpes, né, e tomando aquela pílula, né? Que tinha que tomar, porque o negócio não crescia, aquela coisa toda. Aí ele chegou de manhã no domingo. Poxa, até queria fazer um jejum, tem que tomar esse remédio. Aí colocou lá, né, café com leite, né, para tomar ali, para ser um vazio. Quando ele está esquentando lá café, Deus falou com ele: desliga esse fogão, larga esse remédio que eu te curo. Ele desligou o fogão, largou o remédio, largou na caixa para a igreja. Quando voltou, no dia seguinte, está melhorando, o troço sumiu, porque Jesus cura, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz, irmão. Glória a Deus. Então Jesus cura. Pôr as mãos sobre o enfermo. Mas se não tiver ninguém para impor a mão, deixa que Jesus põe, ele cura. Irmão, Deus quando quer curar. Deus vai. A irmã lá no sítio de oração, fogo descendo. E a irmã: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Está ali clamando, e nada. Aí Jesus batizou 2, 3. A irmãzinha ficou: vai, não sei lá quantas vezes, Jesus não me batizou. Tudo bem, glória a Deus. Não tem sua hora, né? Foi embora para casa.
Aí chegou em casa, começou a lavar a roupa, está lá lavando a roupa, daqui a pouco vencendo ver Jesus, sei lá qual ele que estava cantando, daqui a pouco começou a falar em mistério, foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, lavando roupa. Eu já escutei, irmão, de testemunho de irmão, atravessando a rua, saiu da igreja, despediu dos irmãos, quando foi atravessar a rua, ele estava no meio da rua, foi falando, quando chegou do outro lado, já estava falando em mistério, batizado com o Espírito Santo. É Jesus que batiza, irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Então, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Glória a Deus. E andar segundo o Espírito. No caso de Jonas, por exemplo, Jonas era um homem de Deus. Eu vou fazer uma coisa para os irmãos, não está registrado na Bíblia, mas a mensagem de que Jonas pregou em Nínive deve ter sido aquela de balançar mesmo, né? Quer fazer o rei se humilhar, a cidade inteira. Quer dizer, o homem chega na cidade de Nínive, naturalmente, imagino eu, por exemplo, foi, deve ter ido na praça central, ou no centro da cidade de Nínive, e trouxe uma mensagem, irmão, que balançou com o rei, não se arrepender, vamos decretar aqui um jejum, até os bois. Hoje ninguém come, nem galinha, nem boi, nem pato, nem porco, ninguém come nada. Por quê? A humilhação é grande. Aí Deus, né, trouxe ali o escape, né? Não condenou a cidade de Nínive. Louvado seja Deus. Mas Jonas não queria pregar. Aí nós encontramos um modelo do crente que anda em espírito, que é usado por Deus, mas também não vigia para a carne, porque ele não queria pregar para Nínive, porque ele não gostava dos ninivitas. Esse povo é ruim. Eles já fizeram um estrago no meio do povo de Israel, nas tribos do norte. Certa vez os ninivitas, no caso os assírios, eles invadiram, mas fizeram um estrago tremendo. Matou, fizeram miséria. Então o povo de Israel tinha uma coisa contra eles. E Jonas falou, não, eu vou pregar para esse povo nada, na carne aí. Na carne aí. E no final, Jonas ficou triste. Olha só que contrassenso. Olha, irmãos, como a carne é uma coisa interessante, vamos assim chamar para dizer outra coisa. Ele pregou com poder e autoridade, a cidade se arrependeu. Quando ele viu que os ninivitas se arrependeram, que Deus perdoou eles, ele ficou triste. Imagina você falar de Jesus, o teu parente vai aceitar Jesus, depois você ficar triste. Não existe uma coisa dessa. Mas ele ficou, irmão, porque a carne não é fácil, né? Aí Deus botou a bomboneira, aí ele ficou feliz. Está feliz? Aí o bichinho foi lá, pum, aí o bichinho puxou. Aí ele ficou triste. Aí Deus disse para ele, Jonas, tu está triste por causa da bomboneira? Porque a bomboneira morreu? Tu tem dó da bomboneira? E eu não teria dó da cidade de Nínive, de homens que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que não conhece Deus. Quer dizer, Deus deu uma oportunidade para aquele povo. O outro estava achando ruim. Isso é carne. Estou apresentando porque é um fato. Chama muita atenção. Vou ficar triste porque Deus deu. É carne. Saúl, irmão. Saúl foi ungido rei. O Espírito de Deus estava em Saúl, irmão. Estava. Mas Saúl, irmãos, depois que foi coroado rei, passou a mão. Perdeu a noção, perdeu a comunhão. Ele se perdeu com ele mesmo. Se perdeu com ele mesmo. Ele mesmo se atrapalhou. Com a quê? Com a carne. Porque depois de coroado rei, passou a não obedecer completamente o que Deus mandava. Deus disse, vai e destrói tudo, não escapa nada. Aí daqui a pouco, quando deu de cara com o rei inimigo, conversa lá, rei carreiro,
trouxe ele como amiguinho. Deus mandou destruir tudo. Ah, mas esse gado é muito bonito. Que bois. Não sei, mas o gado, se fosse um gado melhor, boizão, pessoal. Não vai dar não, vamos levar. Quando Samuel chega, não dá olha esse teu de animal aí. Ah, mas trouxe para sacrificar o Senhor. Mentira. Por que trouxe para sacrificar o Senhor? Mentiu. E a ira de Deus se acendeu, irmão, porque esses homens como Moisés, Samuel, Davi, eles tinham uma sintonia com o céu tão grande que quando Deus ficava virado lá em cima, eles ficavam aqui embaixo. Haja vista Davi. A ira de Deus era mostrada através desses homens. Quando Moisés disse, hoje não vai fazer diferente, a terra vai abrir, a terra abriu, engoliu todo mundo e ainda fechou por cima. Datã, Coreia, quadrilha dele lá. Miriam e outros mais. Samuel, a ira de Deus com Saul se manifestou na vida de Samuel. Mas Deus não te disse para não, mas isso aí é para sacrificar o Senhor. Esse é o rei de uma vida, não é? Mas prisioneiro. Mas não foi isso que Deus falou, meu irmão. Samuel foi lá, tinha um soldado, alguém lá do lado dele, foi lá, pegou a espada do soldado e matou o rei. Para aplacar a ira de Deus em relação ao povo. Agora, com Saul não. Olha, não será mais rei. Não serás mais rei. Por quê, irmão? Porque o rei tinha que ter comunhão com o céu. Não é? Tinha que ter. O líder do povo de Deus. Por isso que eu disse, vou levantar um homem segundo o meu coração. Isso aí é uma via de mão dupla, segundo aquele que Deus escolheu, esse segundo o meu coração, e que o homem seria segundo o coração de Deus, quer dizer, teria, né, ligação com Deus. Um homem segundo o meu coração, quer dizer, um homem que andaria segundo o coração de Deus. E o crente tem que ser assim, né, irmão? Nós temos que andar segundo aquilo que é a vontade do coração de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Então, irmão, que não ande segundo a carne. Saúl se atrapalhou, porque... E depois, por último, terminou de sepultar o reinado dele quando ele lançou mão do sacrifício para fazer, não esperando Samuel chegar. Né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Para nós encerrarmos, irmão, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. A lei do Espírito de vida. Que lei é essa? É a lei do perdão, a lei do comando do Espírito Santo. Porque tem a lei de Cristo, que é tudo aquilo que ele ensinou, e a lei do Espírito. O comando do Espírito, a inspiração do Espírito, a condução do Espírito. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque Ele nos dá vida espiritual. Né? Glória a Deus. E essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Então, o cristão, irmão, ele está livre da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Pecar. Não fazer a vontade de Deus, se rebelar contra Deus. Né? Essa é a lei do pecado. Então, a lei do Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, me livrou da lei do pecado. Porque a lei do pecado diz o seguinte: tu tem que pecar. Tem que pecar. Se está prisioneiro do pecado, tem que pecar, e ele acabou. E vai pecar. Ou de um jeito ou do outro, mas ele vai pecar. E mesmo que ele não peque numa ação, mas o ser humano, sem Cristo, ele já está debaixo do pecado. Mesmo sem pecar, assim no sentido de alguma coisa que chama atenção,
É o chamado gente boa? Não, gente boa. Não, é de confiança. Mas se não tem Jesus, irmão, ele está lá dentro do pecado. Ele pode não pecar comando, enganando ninguém, né? Fez nada errado, mas está preso pelo pecado. Por quê? Porque o homem já nasce, irmão, condenado. Jesus não condena ninguém. O homem já nasce condenado. Jesus foi bem claro. Glória a Deus. Pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado, você sabe. Quem não crê, já está condenado. Para encerrar, irmãos, existe uma doutrina aí, a chamada hipergraça, né, que quer colocar no céu até quem não aceitou Jesus. A chamada hipergraça. Primeiro eles criaram o calvinismo. E aí o calvinismo agora começou a abrir seus tentáculos, né? E agora inventaram a hipergraça. Antes era a graça irresistível. O que é a graça irresistível? É que os calvinistas dizem que a pessoa é escolhida e não tem jeito. Se ele é escolhido, queira ou não queira, ele vai vir para Jesus. Está vindo de onde eles tiraram isso. Então, é a graça irresistível. Agora inventaram a hipergraça. A hipergraça, quer dizer, hiper, quer dizer, grande graça, você é escolhido, né? Você não foi compreender, você foi Jesus. Você foi ali, né? Merecedor, na morte, releva a vida e você entra no céu. Isso não existe. A Bíblia é bem clara. Aleluia. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Amém, irmão? Então possamos andar em espírito. Glória a Deus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. 9 horas, 2 minutos. Vamos encerrar. E se tem alguém alegre com Jesus, diga glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esta noite de meditação na Tua Palavra. A Tua Palavra que nos ensina, Senhor, que em Ti somos perdoados, em Ti, aleluia, temos a salvação, só em Ti, Senhor Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai amado e santo, aleluia, te agradecemos por esta noite, Senhor. Abençoe e recompensa cada um dos Teus servos, nos conduz em paz e segurança, nos concede, Senhor, uma noite de comunhão contigo, um final de semana abençoado, para a honra e glória do Teu santíssimo nome, é o que eu te peço, Deus. Aleluia, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a vitória é nossa. Aleluia. Operando Deus. E até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. Vamos em paz, que amanhã tem mais.